Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje eu tenho o prazer de conversar com Álvaro Júnior. Ele é economista formado pela UCP e especialista em finanças pela PUC Minas. Ele atua no setor produtivo com foco em gestão. Brasil, Moçambique, é uma maravilha. E a gente vai conversar sobre o impacto da crise nacional nos trabalhadores. Ou seja, o que essa crise que todo mundo fala o tempo todo tem a ver com você, trabalhador chão de fábrica. Olá, Álvaro, tudo bem? Carla, bom dia. Prazer estar aqui contigo, prazer estar com os seus telespectadores aqui. Vai ser uma conversa muito boa. Ótimo, te agradeço antes de qualquer coisa por ter disponibilizado tempo da sua agenda para poder gravar com a gente. Em minha opinião e também no movimento sindical, é muito importante que a gente traga cientistas de diversas áreas diferentes para falar sobre esse momento que a gente está vivendo por conta da pandemia. Vamos Com começar, certeza. vamos começar pelo básico. Afinal de contas, o que é uma crise econômica? Então, Carla, só pegando um gancho no que você disse, eu acho que é importante a gente trazer essa discussão da ciência para as pessoas e de forma simplificada, né? Que as Sim, pessoas entendam o que interfere na vida delas. Então, a gente tenta falar de uma forma que chegue ao trabalhador. Então, quando a gente fala de crise econômica, basicamente, de forma geral, a gente pode falar que é um período que a gente tem uma retração da economia, né? A gente tem um período ruim economicamente para todos, normalmente, né? Mais para uns do que para outros. Principalmente, isso é refletido pela queda do PIB, né? Que é o nosso produto interno bruto, são as riquezas que o país produz. Mas no bojo disso vem várias coisas importantes, como a redução de renda do trabalhador, a gente tem o aumento dos preços, que é algo que é muito sentido por quem tem as menores rendas na nossa sociedade, então, desemprego, que é algo que assola muito nosso país e qualquer país nesse período de crise. Então, no geral, é um movimento, é um período ruim da economia e ele tem diferentes estágios. A gente pode estar mais estagnado, a gente pode estar numa depressão ou a gente pode estar patinando, né, com níveis de crescimento muito baixos. perfeito. Quando a gente fala de crises, e aí para a gente conseguir entender o que isso significa historicamente, quais foram as principais crises que o Brasil moderno contemporâneo viveu, que a gente pode entender? Ah, sim, então vivemos em crise tal época e tal época, para a gente conseguir fazer um paralelo. Com certeza. Se a gente falar de um período mais recente, para ser mais direto, as pessoas obviamente vão se recordar, a gente teve uma crise muito forte na década de 80, que era muito ligada ao perfil da nossa dívida externa, né? Nossa relação da dívida do país com, com os países externos, obviamente, e isso veio num bojo de uma crise da América Latina. Então as pessoas sentiram muito a hiperinflação, que nos anos 80 já começava a dar as Chiclete caras, um né? custava um preço, o outro custava outro. Eu só lembro disso, Exatamente. eu sou da A década de gente. 80, nasci na década de 80. Então, eu só lembro que o chiclete e a jujuba custavam muito caro de um dia para o outro. E o Exatamente. E isso. na década de 80, desculpa, e na década de 80, a gente constar no final da década a questão da dívida externa, que era a principal naquele momento. Só que a gente veio patinando em 90, a gente continua com a superinflação, que as pessoas sabem, que foi começar a se estabilizar com um processo de estabilização da moeda, a duras penas também, principalmente para os trabalhadores em muitos pontos, né? E se a gente falar de um período mais recente, a gente tem aí a crise fiscal que desembocou em 2015, 2016 e que se misturou com uma crise política, né? E é algo que a gente sente até hoje. Certo. Então, a gente pode dizer que desde 2015 a gente vem vivendo um momento de crise? E por que eu estou te fazendo essa pergunta? Além do programa Uhum. Trabalhador em Foco, eu trabalhei por anos com um consultor de negócios, que é a outra ponta, né? Que tem a ver com empresário.
E eu passei anos escrevendo que a gente estava em crise. E a gente estava em crise. Então, a gente está numa crise econômica lá desde 2015? Carla, eu defendo essa ideia, que assim, a gente não saiu de uma crise, porque a gente vem de 2015, 2016, num cenário de queda do PIB, a gente chegou a ter aí uma queda de quase 4% das nossas riquezas, né, do produto interno bruto, e a partir disso, apesar da gente retomar o crescimento, são crescimentos muito baixos, então a gente está desde 2016 patinando, a gente tem 1% de aumento do PIB. Isso é casado com outras coisas que impactam muito os trabalhadores, principalmente, como a queda da renda, que está sendo grande. Hoje de manhã eu acompanho alguns periódicos de economia. Esse mês a gente acaba de atingir a inflação pro período de um mês mais altas em 25 anos do IPCA, né, que impacta principalmente os alimentos. Então, a gente está numa combinação muito ruim de inflação, né, que é quando o dinheiro perde valor, e do outro lado, a atividade desaquecida, né? Então é uma combinação muito ruim para a sociedade como um todo. Perfeito. E aí, quando a gente fala de inflação, você acabou de dar essa novidade para a gente aqui do lado de cá, isso é muito importante porque a gente sempre no programa Trabalhador em Foco fala assim: olha, a inflação do país está tanto, mas a do seu arroz não é essa, a do seu feijão não é essa. E aí a gente sempre aqui tenta dizer que essa inflação que altera o arroz, o feijão, o óleo, ela impacta de forma mais dolorosa o trabalhador pobre. Trabalhador, aquele que faz Exatamente. todo dia. Por quê? Porque no ganho dele, o que gasta, o que custa a comida, o que custa a água, o que custa o gás em percentual é muito maior do que quem ganha mais dinheiro. Porque não é porque você ganha Exatamente isso. R$ 1.000 ou que você ganha 10.000 que você vai comer proporcionalmente. Não é isso. É por isso que a gente Exatamente, fala que o pobre se ferra mais. Porque ele ganha sim, 1.000 e ele come a mesma quantidade de comida que o rico. Ele bebe a exatamente. mesma quantidade de água que o rico. E, em via de regra, ele mais ou menos gasta a mesma energia que o rico. Só não gasta tanto que, vamos combinar, né? Casa de rico tem ar-condicionado, tem Sim, geladeira, freezer, tem um monte de coisa que na casa do pobre trabalhador não consegue ter ainda. Mas se a gente for mas é falar da exatamente isso. comida, a gente fala desse impacto do aumento da comida. Não é isso? É exatamente isso. Essa semana eu estava falando muito sobre esse tema por um acaso, que é isso das pessoas sentirem, né, as pessoas de renda mais baixa sentirem que os preços estão altos e às vezes elas serem contrastadas não, retrucadas. E Não, mas a nossa inflação está baixa. Pera lá, inflação é um indicador amplo nosso, que mede várias coisas. Né? A gente tem que falar do que tem impacto real na vida das pessoas. Então, quando a gente fala de renda mais pobre, é exatamente o que você fala. Tem impacto, é a alimentação básica, é o transporte, é o que vai pesar no orçamento desse trabalhador. Então, é isso que é a informação importante para ele, para analisar o cenário, tomar decisão, entendeu? É isso que tem que chegar até as pessoas, né? certo. Quais foram os motivos, Álvaro, para a gente ter entrado numa crise ali em 2015? Porque eu me lembro que a gente estava vivendo um momento muito legal em que o Uhum. trabalhador de classe baixa ou média baixa, esses nomes todos que a gente fica usando para tentar segmentar o trabalhador, né? Aquele que ganha um salário até o salário mínimo, um pouco mais do salário mínimo, ele estava comprando televisão, o filho dele estava estudando na Sim. faculdade. E aí, de um momento para o outro, a gente está agora, ó, suando para conseguir pagar o arroz, feijão e o óleo. O que aconteceu para a gente começar a entrar nessa crise ali em 2015? Outro dia desses, né? Sim. Então, Carla, eu não gosto de simplificar muito os motivos para a crise, né? Porque tem muito economista que passa para as pessoas que economia é matemática e não é. Economia é uma ciência social. Então a gente tem influências de vários fatores diferentes, políticos, a política é extremamente importante na economia, fatores externos, enfim. Mas se a gente for falar de 2015, a gente pode falar de algumas coisas que foram importantíssimas. Primeiro é que se a gente falar de fatores externos, a gente foi pegando um fim ali de um período de boom das commodities, que é do preço dos grandes agregados agrícolas, soja, café, várias coisas, e que o Brasil se beneficiou muito disso e a gente chegou num período de esgotamento.
Casado a isso, a nossa política macroeconômica, não entrando no mérito, eu avalio que houve erros que também impactaram, né? Isso foi casado com esse problema estrutural, né? Então talvez a gente tenha tido um período em que políticas diferentes foram instauradas ali de maneira um pouco perdida. Isso também aconteceu. E a gente tem um fator que é primordial, que foi a crise política, né? Uma crise muito gerada, uma crise interna, né, gerada por segmentos políticos, isso ficou muito claro para a gente, que inflamou muito a crise econômica. Né? Eu digo que é um dos principais fatores, porque isso cria muita instabilidade, as pessoas não têm confiança, né? E economia é confiança. Quando você acredita que sua vida vai melhorar, você gasta mais, você se programa mais, o empresário também investe mais. Se você não acredita que vai melhorar, você não vai investir, o trabalhador não vai gastar, então você vai automaticamente segurar a economia. Então a gente teve um conjunto desses fatores que desembocou aí nessa queda da nossa riqueza de modo geral, né, que a gente fala em 2015, 2016, nessa crise político-fiscal, né? Perfeito. Estamos falando desde o início do programa que nós já estávamos em crise antes dessa desgraça, digamos Sim. assim. E a gente pode falar desgraça, porque, né? Que é a pandemia. Nada mais Tanto no sim. sentido da saúde pública, quanto na vida de cada cidadão. Então, assim, não importa onde você está na dita pirâmide social, você foi de alguma forma afetado. E aí, assim, a gente já estava em crise. E agora, economista, me diz, onde é que nós estamos quando o assunto é crise econômica? Então, Carla, infelizmente, eu vejo hoje que a gente está numa das piores crises que eu já avaliei assim, do Brasil, que eu já E estudei do estudou na Brasil. vida inteira. Porque, assim, a gente vinha patinando, é um cenário de crise, mas a gente estava patinando, e a gente agora se depara com uma questão totalmente nova para o mundo inteiro, que é uma situação de pandemia, que você vai demandar uma organização nova, né? Você vai demandar um pensamento aí rápido, a gente demanda muito dos nossos governantes. Então, assim, é uma crise muito forte, que assola principalmente as pessoas mais pobres de forma muito intensa e que se precisa de muita coordenação e muita inteligência para você superar, né? De maneira que você lese um número menor de pessoas, né? Que você mitigue os danos. Certo. Mitigar, lembrando, telespectador, essa palavra eu conheço, outro dia desse eu não conhecia. Mitigar é diminuir, tentar diminuir esses Exatamente. problemas. E aí, a questão é a Exatamente. seguinte, a gente já falou de que forma que a crise, de uma forma geral, afeta o trabalhador. Mas como é que ela afeta economicamente nesse momento que a gente está vivendo? Além disso que a gente falou, que é a questão da redução da renda, da dificuldade de manter o mínimo de padrão de vida. Eu sou mãe, o nosso telespectador do programa Trabalhador em Foco sabe disso, porque eu não tenho problema nenhum em compartilhar, e eu trabalho em home office. Eu sei que você está gravando de casa também, não é isso, Álvaro? Isso. E eu também estou gravando do meu escritório, que fica dentro da minha casa. E eu sempre trabalhei muito, é uma característica minha ser workaholic, eu adoro essa coisa, eu gosto de ser o que eu sou, mas além disso, e por conta da pandemia, eu venho trabalhando uma média de 3 a 4 horas a mais por dia, por conta de ter perdido renda numa área do nosso trabalho familiar, que é a produção cultural, e aí eu estou tendo que compensar na tentativa de inscrição em projetos de edital de concorrência. E outro dia desse, meu filho falou assim, eu não entendo, como é que você está trabalhando tanto a mais e a gente continua vivendo a mesma vida. A gente come as mesmas coisas e a gente nem está vivendo a mesma vida, porque a gente não vai mais no cinema, então não gasta dinheiro com a pipoca. Não sai tanto de carro, então gasta menos com a gasolina. Mas, ou seja, eu sei fazer muito bem essa conta dentro do meu núcleo aqui familiar, como é que a pandemia me afetou diretamente. Mas, de forma geral, como é que ela afeta, não só nisso que a gente já falou, mas em outros aspectos? Então, Carla, essa crise econômica, né, que é diretamente ligada à pandemia, ela afeta principalmente as pessoas mais pobres, porque a gente não está falando de uma crise em que a gente está evitando, por exemplo,
que a gente perca nota de crédito em agências enfim, de investimento. A gente está falando da possibilidade das pessoas trabalharem e se alimentar. A gente está falando do montante de pequenas empresas que vão fechar e várias pessoas vão deixar de receber sua principal fonte de renda. Então a gente está falando de coisas muito básicas da economia. Então isso é muito grave para as pessoas, né? E eu gosto de falar sempre quando eu falo dessa crise, que a gente tem a falácia de que a gente está em crise, uma crise mais aprofundada agora por conta do isolamento social, que é uma falácia. A gente está numa crise profunda por conta da pandemia. O isolamento social é uma ferramenta que você tem para, como você diz, reduzir os danos e algo organizado, né, uma ação organizada, ela é importantíssima para a gente sair o quanto antes desse período tão ruim. Mas voltando para o foco principal, quando a gente fala do impacto do trabalhador, é isso, a gente tem essas pessoas mais pobres muito vulneráveis. E hoje, por exemplo, a gente tem a questão do auxílio emergencial. Esse é um ponto muito, muito importante para a gente, pelo seguinte fato: se a gente for falar de número, na média, o auxílio emergencial, na média, ele aumentou a renda mais do que as pessoas perderam. Isso é uma média. O que isso significa? Que a gente não jogou uma boia para as pessoas. Isso, exatamente. Tava muito. A gente teve um cenário muito diferente. Porque a gente, isso que você acabou de assustador. Sim, na média, as pessoas ganharam renda, porque a gente tinha uma situação muito ruim. E é uma política de distribuição de renda totalmente feita às pressas e com objetivos escusos, né, objetivos diferentes. E a analogia que eu queria fazer é que ao invés da gente jogar uma boia para as pessoas, a gente jogou um balão de gás hélio. Só que a gente agora tem que pensar, quando esse balão de gás hélio estourar, a gente vai ter uma massa de trabalhadores que podem. A gente deu um passo acima na luta contra a pobreza, artificialmente, por conta dessa renda. E se a gente não pensar formas sustentáveis de pensar no salário das pessoas, na vida básica do trabalhador, a gente vai ter uma massa enorme de trabalhadores que vão para um nível de pobreza maior do que a gente estava antes. Então, um cenário muito grave que a gente tem à frente que precisa ser discutido, né? E, infelizmente, hoje eu vejo da nossa classe, principalmente política, né, das pessoas que tocam a política econômica do governo, umas preocupações muito pontuais de querendo fazer macro-reforma administrativa. Não é o momento disso, a gente tem que pensar no trabalhador que está na ponta, nas pessoas que mais sofrem nesse momento, né? Aqui no Trabalhador em Foco, a gente tem o direito, e olha que isso é extremamente raro, de falar com muita tranquilidade que a extrema-direita não vai pensar no trabalhador. A extrema-direita não vai se preocupar se o trabalhador está passando fome, porque a verdade mesmo é que o nosso governo federal queria que o auxílio emergencial fosse de R$ 200 desde o começo. E eu me sinto moralmente obrigada a sempre lembrar ao nosso telespectador que não foi o governo federal que fez com que o auxílio emergencial se tornasse R$ 600. Isso foi uma luta da esquerda que pensa no trabalhador ainda, por mais que eu acho que direita e esquerda são nomes muito retrógrados ainda, mas que a gente consegue entender e utilizar de forma bem assertiva nesse momento. E assim, a extrema-direita está pensando nos empresários, né? E aí, por isso que tem essa discussão tão severa, por exemplo, da questão da desoneração da folha, que a gente sabe que não ajudou o trabalhador, não ajudou a massa da população, mas que ajuda o empresário. E, sim, na ponta, a gente falando que o auxílio emergencial fez com que muita gente tivesse mais dinheiro do que tem o tempo todo da vida. Imaginar uma casa com uma mãe trabalhadora não conseguia ter R$ 1.200 para poder viver, e aí a gente está falando de uma mulher trabalhadora, mãe, com filhos, e ela não conseguia ter R$ 1.200 para poder arcar com as suas contas. A gente está realmente falando que essa pandemia louca talvez tenha dado a essa mulher trabalhadora uma falsa sensação, e achei isso muito impressionante. Me assusta enquanto jornalista e me assusta enquanto mulher, mãe também, sabe? Me incomoda, me fere um pouco como mulher. Sim, do lado de cá.
né? E E a aí, gente chega numa... Desculpa, Carla, não pode concluir. fale. A gente Não, eu só ia chegou. falar que a gente chega numa encruzilhada de que a gente tem esse auxílio, como você disse, o valor de 600 foi um valor batalhado pela esquerda e por setores mais progressistas, e a gente chega num impasse de que a gente precisa manter um nível de renda para essas pessoas, porque a gente está numa situação muito crítica ainda, só que dentro da pauta hoje econômica que é a pauta que é pautada, é repetitivo, mas a pauta executada no governo, dentro dela não tem saída para se manter isso, porque eles não pensam em nada estrutural. Para você manter esse nível de auxílio, que é importante quando a gente discute renda básica, a gente precisa de coisas estruturantes. Então, a gente tem que mexer, por exemplo, em taxação de dividendos, a gente tem que mexer na ferida, sabe? E o que a gente vê hoje é o governo tentando pegar paliativos que volta e meia não sempre voltam no bolso do trabalhador, né? Enfim, aumento de imposto que impacta mais nas pessoas de renda menor, e isso não é um negócio sustentável, isso não, dentro desse receituário, não dá sustentação para a gente continuar com o auxílio que está sendo executado. Por isso que a gente está num momento aí de inflexão que as autoridades, né, não digo nem autoridades, as forças da nossa sociedade vão precisar estar empenhadas para buscar uma solução que amenize o problema aí para o nosso país e principalmente para as pessoas mais pobres. Álvaro, a gente está chegando nos minutos finais e eu acho que meio que para concluir, vou te deixar com uma pergunta muito cabeluda. Uhum. Como que a gente sairia dessa crise a partir de todo o seu conhecimento na área de economia? Então, Carla, eu acho que algo básico que precisaria ser feito, e ainda precisa, porque nunca é tarde para fazer algo, é um movimento coordenado. A gente está numa crise, como a gente falou, que ela vem de forma inesperada, atinge o mundo inteiro, e você não tem exemplos, não tem paralelos aí recentes para como lidar com isso. Então, um negócio extremamente importante, primeiro, é a coordenação entre os entes do Estado, né? O município, o estado, o país, eles precisam trabalhar em conjunto, porque senão o trabalhador ele recebe uma mensagem aqui, uma mensagem ali diferente e você tem algo totalmente descoordenado. Então a gente precisa de união, maturidade, né? Maturidade para entender que não é o momento de você fazer certos embates eleitorais, como a gente vê que está sendo feito, né? Usando a crise como ferramenta, e a ciência também, que é muito prejudicial. Então, o trabalho, sentar, analisar junto, ser maduro. A gente precisa de estadista, né? A gente precisa de estadista agora, de pessoas que pensem nas pessoas e não em nenhum projeto de poder, nem nada. Eu sou esperançoso, apesar da realidade dura, e eu acredito que a gente tem que buscar isso, cada um da forma que pode, né? De pressionar quem deve ser pressionado e para que isso melhore, né? Para que isso se desenhe de uma forma melhor e a gente consiga uma saída melhor para a nossa população. Maravilha, Álvaro. Queria de verdade te agradecer. A conversa E eu foi que te ótima. agradeço. Espero de verdade que o nosso telespectador tenha usufruído dessa conversa, tanto quanto eu do lado de cá. Porque, no final das contas, eu acho que o que a gente também pode deixar para o nosso telespectador é que ele precisa participar. Se Isso é essencial. tem que pressionar de alguma forma. E aí, talvez, os sindicatos dos trabalhadores seja um bom caminho. Afinal de contas, historicamente, existem incontáveis conquistas que vieram por meio do trabalho dos sindicatos dos trabalhadores, não é verdade? Com certeza, com certeza. Essa participação é importantíssima. Eu sou muito crítico do movimento que a gente tem nos últimos anos de, vamos dizer, tentativa de dessindicalização das pessoas, porque eu acho que isso é uma Sim. ferramenta essencial na luta dos trabalhadores, no aspecto econômico, em vários outros aspectos da sociedade. Então, eu sou muito feliz por contribuir com toda iniciativa que dê essa consciência para o trabalhador de que é importante ele se organizar, dele buscar quem tem que buscar, e que a gente, apesar das duras penas de ser atacado todo dia, que a gente tenha a esperança de entender que só temos muitos iguais e que temos objetivos em comum aí a serem batalhados. Maravilha, Álvaro. Muitíssimo agradecida. Foi um imenso prazer. Muito obrigado.
Até mais, Obrigada a Carla. você de casa que também ficou com a gente nesse bate-papo. A gente volta em breve com um novo programa aqui na grade da TV Petrópolis. Lembrando que a gente também pode ser assistido via YouTube e Instagram. Pesquisa a gente aí. Um beijo grande. Tchau, Álvaro. Valeu. E até o próximo programa. Tchau, tchau. Até mais.